Olá, amados irmãos, olá, amados amigos. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson e nessa oportunidade gostaria de compartilhar com os amados um trecho da palavra do Senhor e o nosso desejo é que essa palavra ela fale bem fundo ao teu coração e também ao meu coração. O texto que eu quero ler com os amados é o Salmo de número 47, verso 9, que diz assim: Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amados, no momento em que estamos vivendo, uma das coisas que tem chamado a atenção é o mover do povo de Deus para se reunir. A gente não pode se reunir nos nossos templos, a gente não pode se cumprimentar, muitos estão impedidos até de trabalhar, muitos estão impedidos de sair de casa, né? Todos nós estamos aí impedidos de sair de casa, porém o que nós temos observado é que o povo de Deus, como um todo, eles têm buscado se reunir, têm buscado estar juntos. E aqui diz o texto que os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Nós sabemos que Abraão é considerado o pai da fé, e como pai da fé, ele nos legou essa situação de aquele que tem fé, aquele que demonstra fé, é chamado filho de Abraão. Então, nós hoje podemos nos considerar como filhos de Abraão, podemos nos considerar como príncipes dos povos. E nós, como príncipes dos povos, temos nos reunido. Porém, o que nós temos observado também é que existem muitas situações em que há uma confusão com respeito a como deve ser e qual o objetivo destas reuniões. Então, dentro do contexto dos Salmos, nós vamos encontrar que os príncipes, quando eles se reúnem como o povo de Deus. E por que eles se reúnem com o povo de Deus? Porque a Deus pertencem os escudos da terra. E aí, quando nós observamos lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, nós encontramos que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. E visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Nós temos visto muitos movimentos neste período em que estamos de quarentena. Nós temos visto as autoridades tomando a frente de alguns postos de controle, de orientações ao povo. Então, nós temos as autoridades de saúde, nós temos os governadores, os prefeitos, o presidente. E isso não é só aqui no nosso país, isso está acontecendo em todo o mundo, em toda parte. E o que o texto da palavra de Deus nos diz é que todos nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores. Por quê? Porque elas foram constituídas por Deus. E quando a gente observa que no meio de tanta notícia falsa, no meio de tantas contra-informações, a ideia da Bíblia é que quando a autoridade está pensando no bem do povo, no bem da sua comunidade, ela deve ser obedecida. E nós não devemos temer. Agora, quando elas estão pensando em fazer o mal, aí nós devemos temer. E nós vivemos num tempo em que precisamos de orientação de Deus para saber se o que as autoridades estão propondo para nós é o melhor para nós ou não. Se elas estão pensando em algo que venha do seu próprio coração ou se aquilo que elas estão fazendo está vindo do coração de Deus.
como as autoridades elas estão constituídas por Deus, e como o salmo que nós lemos diz que toda autoridade, o escudo dela, ou seja, o seu símbolo de comando, pertence a Deus. Então não existe nenhum rei, nenhum governador, nenhum príncipe, nenhum prefeito, nenhum presidente está no poder se esta autoridade não foi dada por Deus para ele. Então, o que nós temos que observar é que se nós seguirmos a autoridade, se nós seguirmos as suas orientações, e as suas orientações são para louvor da glória de Deus, se as suas orientações, os seus comandos, os seus decretos são para que o povo tenha vida próspera, então nós devemos seguir essas autoridades e não devemos temer. Mas o texto diz que a autoridade ela vai tentar fazer aquilo de bem para você porque ela é ministro de Deus. Então, mesmo que aos nossos olhos não pareça que aquela tomada de atitude, aquela decisão que a autoridade tomou, ela aos nossos olhos não pareça coisa boa, porém, nós temos que lembrar que ela é ministro de Deus. E nada acontece na nossa vida sem que Deus não permita, sem que Deus não esteja no controle. E então, o que nós devemos fazer é que não devemos cair na questão de sofrer a vingança da autoridade. Então, por desobediência, a autoridade ela pode se tornar vingadora do próprio Deus contra nós. Por quê? Porque ela está fazendo algo que Deus está permitindo. Se ela está ali tomando aquela atitude, é porque Deus está permitindo. Então, nós precisamos... Qual é a atitude que nós devemos tomar? Aí nós vamos lá no texto de Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é a atitude nossa? Nós somos príncipes do povo de Deus. Nós somos príncipes do Deus de Abraão. Nós somos aqueles considerados que têm fé, aqueles que demonstram a fé num Deus Todo-Poderoso. Qual deve ser, então, a nossa atitude? Estamos em dúvida com respeito ao que a autoridade está dizendo? Nós estamos em dúvida com respeito ao que a autoridade está dando como orientação para nós? Então, devemos fazer isso o que o texto de Timóteo nos orienta. Vamos exortar um ao outro a usar de prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graça, em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Porém, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E aí ele completa: e isto é bom e aceitável diante de Deus. O que Deus espera de cada um de nós é que nós estejamos orando pelas nossas autoridades, para que, quando tomarem as suas decisões, nós possamos experimentar vida boa e mansa e com toda piedade e respeito. Então, que fique esta palavra aqui, neste momento, que você possa, junto com a sua comunidade, quando você se reunir com os seus, quando você se reunir com os outros príncipes, você possa estar orando pelas nossas autoridades, para que elas tomem decisões sábias, vindas diretamente do trono de Deus, para a vida delas e com respeito a nós e com respingo das suas decisões em nós, para que possamos ter vida boa e tranquila. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo teu cuidado. E temos a certeza de que tudo é teu, temos a certeza de que tudo está nas tuas mãos. E, Pai querido, nesta hora, nós queremos orar pelas nossas autoridades. Tu possas dar a cada uma delas, ó Deus, sabedoria. Sabedoria no agir, sabedoria nos decretos, sabedoria nas ordens, principalmente sabedoria, Pai, na condução dos destinos da nossa nação, dos destinos do nosso Estado,
dos destinos da nossa cidade, do nosso bairro, e que possamos, ó Deus, como a tua palavra diz, através das nossas orações, das nossas súplicas por estas autoridades, experimentar, ó Deus, uma vida tranquila, experimentar a normalidade das nossas ações do dia a dia. Por isso nós oramos agradecidos a Ti pelo Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meu amado amigo, meu amado irmão, que você possa, através dessa palavra, ter um conforto e uma orientação daquilo que Deus quer que todos nós façamos no seu reino, que é estar orando pelas nossas autoridades. Porque tudo é dele. Elas estão ali porque Deus permitiu. Porque Deus, ele está com o escudo de cada governante na sua mão. E por estar com esse escudo de cada governante na sua mão, ele tem poder para permitir que estes homens, essas mulheres que estão no comando das ações, possam tomar decisões sábias. E o nosso dever é estar orando por eles, para que eles tomem as decisões sábias, vindas diretamente do trono de Deus, com a permissão de Deus, para que possamos ter vida tranquila. Então, Deus assim te abençoe, Deus assim nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.